Primeiramente, boa noite. Eu quero falar com os jovens. Os jovens que têm um certo problema, a síndrome de Peter Pan, e que ainda não conseguiram amadurecer. O jovem hoje vai até 30 anos, então é um pouco difícil eu criar uma faixa etária aqui de pessoas, mas a questão aqui não é sobre a sua idade, é sobre o problema que você está enfrentando, que é talvez um sentimento de meninagem, sabe? Um sentimento de que você ainda é imaturo. Antes de qualquer coisa, eu não quero te julgar. E esse vídeo não é sobre uma verdade absoluta. É sobre a minha experiência com relação ao amadurecimento da vida. Eu sou jovem, mas eu, aos meus 15, 16 anos, decidi amadurecer por vontade própria. E amadurecer envolvia entender o mundo adulto, entender o mundo real, entender o mundo que você não faz o que você quer, você faz o que tem que ser feito. Entender que ter nascido homem é um fator determinante para aquilo que eu sou. Independente de religião, o homem ele sempre foi uma persona, um estereótipo do sujeito que ganha dinheiro, cuida da família, protege o lar, protege os amigos, protege as pessoas. O homem de fato é esse. E quem é a mulher? A mulher é o sujeito que cuida da casa, cuida da família, que é uma pessoa sensível, uma pessoa que demonstra as suas emoções e que é humana. Esse é o equilíbrio perfeito daquilo que a natureza propriamente diz por si mesma e que foi feita para ser assim. Inácio, eu não concordo. Tudo bem, isso não é o fator que releva o que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é que a sua natureza ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E isso tudo tem a ver com amadurecimento. Amadurecer é aceitar as coisas como elas são, não como você quer que elas sejam. É por isso que quando você aprende a aceitar que o outro não vai dizer o que você quer ouvir, que o outro ele não vai saber o que você está pensando, você tem que falar, você tem que saber se expressar, comunicar com respeito. Amadurecer envolve você aceitar que é melhor você morar sozinho. Eu estou tentando pegar esse mosquito. É amadurecer e entender que você tem que morar sozinho por uma questão pessoal. Não é mais para você ficar dependendo do seu pai, da sua mãe ou de alguém. Você tem que ter a sua vida, a sua independência. A sua independência física, tá? Você tem que sair dos parâmetros das pessoas e ter o seu próprio parâmetro. E tudo isso é sobre amadurecimento, é tomar decisões. E é claro, se você mora com seus pais, não recomendo que você saia de forma louca. Eu já fiz isso algumas vezes. E as vezes que eu tentei fazer isso dessa forma deram errado. Eu não fui maduro, esse foi o meu processo de amadurecimento. E o que eu diria é que quanto mais responsabilidades você acumula, mais sábio você fica, mais maduro você fica. Você ter conta para pagar muda, o seu lifestyle muda, a sua vida muda, seu pensamento muda. Ter conta para pagar é uma coisa que faz você virar gente, sabe? Você não fica debatendo mais, você não perde tempo com pessoas, você não perde tempo com você mesmo, você pega e faz o que tem que ser feito. Porque se você não fizer, você não vai conseguir cumprir aquilo que você tem que cumprir. Esse é o grande ponto. Muito se fala hoje de casamento. Cara, você casar é uma coisa que vai mudar completamente sua vida. Inácio, você é casado? Não. Mas depois que eu comecei a morar sozinho, quase engasguei. Depois que eu comecei a morar sozinho, eu percebi que casar com uma pessoa talvez aumentaria o triplo, o quadruplo da minha produtividade. Eu ganharia mais dinheiro, eu faria mais dinheiro, eu me desenvolveria mais, eu ficaria ainda mais maduro, ainda mais sábio. Por quê? Porque lidar com outra pessoa, com você diariamente, é um desafio. Tanto para mim quanto seria para outra pessoa. Isso é um casamento. Amadurecer junto com essa pessoa é isso. É duas pessoas diferentes lidando com coisas diferentes, mas se respeitando. E isso, de novo, reforça ainda mais o seu amadurecimento. Quando você aceita algumas coisas como essas que eu quis dizer sobre casamento e morar sozinho, tudo vai mudando na sua vida. E morar sozinho não é você
comprar geladeira, comprar micro-ondas, comprar eletrodomésticos, comprar uma máquina de lavar, uma cama, um sofá, não. Envolve você passar por perrengue. Você tem que passar por perrengue. Não é porque você está na casa dos seus pais, você tem tudo e tá tudo bem, você vai esperar para comprar tudo. Não, não faz isso. Você tem que ter a sensação da conquista, você tem que ter a sensação de que você desenvolveu alguma coisa. Você pode sim ter a ajuda dos seus pais, o ponto não é ter ajuda ou não ter ajuda, mas é tomar a iniciativa, chamar a responsabilidade para você, correr atrás. Esse é o grande ponto. Você assumir o papel de persona principal, de ator principal, ou o que você quiser dizer, o protagonista, você ser o protagonista da sua vida, é o que vai fazer você ser maduro. E isso não tem idade. Não importa se você tem 30, 40, 18, 15, 20 anos. Isso não é sobre idade. É sobre comportamento e ação. Você precisa parar de aceitar a ajuda dos seus pais com coisas que você deveria estar fazendo. Como, por exemplo, comprar sua própria roupa. É uma coisa besta. Mas se você não aceitar as roupas dos seus pais, você vai ter roupa nova? Por exemplo? Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Você não pode aceitar roupa dos seus pais se não for, por exemplo, um presente numa data comemorativa. Você não pode, você tem que recusar. Ah, se seu pai falar que quer pagar a sua carteira de habilitação, recusa. Corre atrás, pega e faz a sua carteira com o seu dinheiro. Dá o seu jeito. Porque lá na frente, por mais que você demore um pouco mais para conquistar as coisas, isso vai te dar segurança para você exercer o que você tem que exercer. Se você é mulher, claro, existem questões diferentes, mas como a gente vive num século moderno, eu tenho que falar para todo mundo, né? Enfim, o que eu acredito que vai mudar completamente a sua vida é tomar essas atitudes aos poucos. Então, para de aceitar as coisas dos seus pais, respeite-os mais ainda. O respeito pelas pessoas mais velhas te torna mais sábio e maduro. Isso é fundamental, porque aceitar que o outro ele é mais velho e você tem que dever respeito a ele por isso, faz você criar uma certa aura, né? Como as crianças hoje dizem, aura. Isso faz você criar uma energética de que você é adulto. Porque um adulto ele tem esse preceito, ele respeita quem é mais velho que ele. Um adolescente não, um adolescente ele é rebelde, ele quer provar que ele está certo. E tudo isso que eu estou falando são coisas que você vai fazendo ao longo da vida e ao longo do tempo que vão fazendo você se chocar ainda mais com a realidade e aceitando que você não é porra nenhuma e que você tem que correr atrás. Você não é preferido do seu pai e da sua mãe, você não pode ser um filho queridinho do seu pai e da sua mãe, você tem que ser a porra de um adulto. E um adulto não quer ser querido, um adulto ele quer ser útil para si mesmo primeiro e depois para as outras pessoas. Você tem que ter utilidade. Se você não tem utilidade, você é uma criança, você é um adolescente, você é um pré-adolescente, você é uma pessoa com uma mentalidade atrofiada. Isso eu estou falando, claro, depois de uma determinada idade, se você pensa igual um adolescente, você é um inútil. Desculpa o termo, mas esse é o termo, você é inútil. Você não pode ser inútil, você tem que ser útil. Você tem que correr atrás, você tem que tentar, você tem que se esforçar, aprender coisas novas. Se você empreende, você tem que ganhar mais dinheiro infinitamente. Não existe teto para ganhar dinheiro, ganha mais. Porque aí você com mais dinheiro ajuda as pessoas que você ama, consequentemente isso vai te dando mais certeza, sabe, do que você tem que fazer. O dinheiro, ele é um resultado de tudo que eu falei. Quando você faz todas essas coisas para amadurecer, o dinheiro acaba se tornando uma coisa até mais fácil para você. Porque quem ganha dinheiro são pessoas maduras. Ah, mas tem os ladrões, os 7-1s, tem os caras que fazem um monte de merda e ganham dinheiro. Te garanto que eles têm que ser um pouquinho maduros. Mesmo, até para fazer besteira você tem que ter sabedoria. Até para fazer besteira você tem que ter um pouquinho de amadurecimento. Então é por isso que nesse vídeo a minha ideia foi tentar compartilhar um pouco da minha ideia com vocês. Caso você tenha gostado, se inscreve, deixa o like e comenta aqui pra mim, quero ouvir um pouco da sua percepção com relação a tudo isso que eu falei. Esse foi o vídeo e até uma próxima.